Oi, Glória, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Leonardo? Então tá E bom. você, tudo bom? Tudo jóia, Prazer tudo. estar aqui no seu canal. Prazer é meu, eu que agradeço a disponibilidade. E eu fiquei curioso com algumas coisas. Antes de conversarmos sobre as questões acadêmicas, sobre as tuas pesquisas, o teu universo dentro do ensino, eu queria fazer algumas perguntas. Não, fica à vontade. Queria saber, você me falou que está solteira há algum tempo. E eu já Eu estou com sou mais de 60, sou casada há 40 anos. Minha esposa vira e mexe, vem aqui ver como é que estão as entrevistas. Queria saber se a Glória está na pista. Na verdade, eu sou viúva, né? Fui casada há 47 anos. Um bom casamento bem, com bastante amor e tal. E aí, se eu estou na pista, é difícil, viu? Porque eu fico muito, assim, temerosa, fico querendo arranjar uma coisa muito parecida, e aí fica difícil ficar na pista. Mas, ainda mais com essa pandemia, não dá para ficar na pista, em pista nenhuma. Então, Eu estou rindo aqui, Glória, porque eu perguntei para você, como não poderia deixar de ser, se eu poderia fazer essa pergunta para você, para descontrair um pouquinho. E eu achei interessante, você falou assim, pode fazer que eu vou brincar com isso aí, porque nem que eu quisesse ficar na pista, a pandemia não deixa. Mas exatamente. Mas você está onde? Você trabalha aqui no ABC, né? Não, não, eu trabalho no Rio de Janeiro, eu sou professora da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e atuo também no programa de pós-graduação no Cefet, lá no Rio também. Mas eu estou de férias na UERJ e só estou dando um curso online no Cefet, então eu vim para Cabo Frio, tenho uma casa aqui em Cabo Frio, eu gosto muito da região aqui, e fico aqui, daqui eu estou vendo o mar, então é bem relaxante aqui, e consigo também trabalhar e fazer essa entrevista, tudo, a internet aqui é muito boa, às vezes é melhor que a do Rio de Janeiro, aqui em Cabo Frio. Ainda Legal. consigo nadar também. Uhum. E me fala uma coisa. Eu, agora há pouco, eu recebi uma ligação da médica da família. Da médica da família. Um pouco antes de conversar com você, estava no meio da outra entrevista anterior, tive que pedir licença para o entrevistado. E a médica da família faz um trabalho bem interessante. É preventivo e é um grupo múltiplo. Tem a médica, tem enfermeira, tem psicóloga, tem nutricionista e faz um trabalho muito, muito legal. Eu queria e eu já estou com mais de 60, minha esposa também, e eu gosto muito dessa telemedicina preventiva. Eu amo, amo. E eu queria saber se você faz alguma atividade voltada para a qualidade de vida. Eu faço 2 vezes por semana, eu tenho uma personal que vem aqui em casa, faz uma ginástica comigo, 2 vezes por semana, e quando eu estou no Rio, ela faz online, quando eu estou em Cabo Frio, ela daqui faz aqui. Eu nado há muitos anos, eu nado desde os 15 anos de idade, que eu nado regularmente, eu gosto muito da natação. Eu acho que você congelou, não, parecia que tinha congelado, porque eu acho que a natação é uma ginástica assim, de baixo impacto, né? E você pode fazer ao longo da vida. Eu gosto muito, eu nado bastante, Que legal, sempre que muito. possível. Com a pandemia eu parei um pouquinho também, eu dei um mês ou dois, eu parei, fiquei com medo, mas aí o clube começou a abrir, e esse tempo assim, poucas pessoas nadam, né? As pessoas gostam mais do verão, né, para nadar. Começa a esfriar, a piscina fica bem mais vazia. Eu nado no clube lá na Floresta da Tijuca, Montanha Clube. Que É legal. um Você, clube antigo. Glória, você tem uma vida assim bem legal, assim, sob o ponto de vista de cuidados, tanto intelectuais como com o corpo. Muito legal. E eu faço questão de tocar nessa. As pessoas ficam surpresas. Falam, esse Deodato fica falando de coisas que aparentemente não tem nada a ver. E eu falo o seguinte: presta atenção no pano de fundo do meu discurso. Eu estou fazendo assim, ó, aqui um trabalho social, na verdade, com esse diálogo que a gente está tendo prévio aqui. Mas me fala uma coisa, eu fiquei interessado no atendimento à distância da tua personal. Depois pode passar meu WhatsApp para ela, quem sabe? É ótimo. Ela é casada com um sobrinho meu, uma pessoa da família, assim, muito competente. Eu tive um problema de menisco há 2 anos e meio atrás, e aí eu tive que fazer mesmo, e ela
me resolveu bem o problema, viu? Eu Ah, fiz muito tipo de fisioterapia, acupuntura e tudo, e ela, com a ginástica dela, eu estou passando bem. bom, Mas não pode parar, né? eu vou falar para ela. Cara, A Glória me indicou você e falou que você vai fazer mais barato. ela não cobra caro, não, é barato, é um preço bom. Glória, legal. Obrigado aí pela gentileza, disponibilidade, o bom humor. Eu vou chamar a vinheta. Depois da vinheta, eu quero conversar sobre as tuas pesquisas, tá bom? Tá bom? Oi, Glória. Como eu falei a parte inicial, antes da vinheta, nós vamos conversar sobre as tuas pesquisas. Qual foi o objeto da sua pesquisa no doutorado? A gente vai conversar sobre o seu doutorado. Então, o meu objeto foi o saber do professor na sua ação docente, na sua ação do dia a dia, na sua profissão mesmo. Foi esse, porque quando eu fiz a minha tese de doutorado, eu já fazia há 20 anos antes, eu já fazia pesquisa em ensino de física, na Universidade Federal Fluminense. Nós trabalhávamos com as ideias de Piaget, depois Vygotsky, e surgiu também, na época, o movimento das concepções alternativas, concepções prévias ao ensino, que as pessoas desenvolvem na sua vida. E nós começamos a pesquisar sobre isso, e aí isso começou a surgir, não só nós na Universidade Federal Fluminense, mas colegas em São Paulo, Rio Grande do Sul, pelo Brasil afora, tínhamos intercâmbio também com os ingleses, o que se fazia na Inglaterra, na França, chegavam teses sobre esse tema, e nós avançamos bastante na pesquisa. E aí começou a surgir a vontade de ver isso na sala de aula, na escola básica, no ensino médio, que é onde se ensina mais a física, né? E essa distância que até hoje acontece entre a escola básica e a pesquisa que se faz era muito grande, era maior ainda do que é hoje. E aí, o meu objeto foi esse, ver essa pesquisa na sala de aula. E, por acaso, eu trabalhava com um colega, o professor Luiz Alberto Guimarães, meu colega, meu amigo, já trabalhávamos há anos juntos, e ele também era professor do ensino médio. Ele era professor da universidade e do ensino médio. Ele adorava o ensino médio, tanto que ele saiu da universidade e foi se aposentar no ensino médio, um fato que é completamente diferente de outros casos. As pessoas, às vezes, largam o ensino médio e ficam só na universidade. Ele foi o contrário. E ele começou também, ele é um excelente professor, um professor daqueles que todo mundo admira. E ele, como ele trabalhava no ensino médio, tinha uma equipe de física lá. Eu resolvi, então, pesquisar a sala de aula da equipe dele e dos outros colegas, para conhecer esse saber em ação, esse saber, porque ele já colocava na sua sala de aula pesquisas que ele tinha feito na universidade, com o nosso grupo de pesquisa, do qual ele participava, e ele foi fazer um mestrado em educação, ele era físico, e foi fazer o mestrado em educação, pesquisando exatamente as concepções que a gente chama de alternativas, as concepções oficiais que o professor tem que ensinar. São concepções que as pessoas inventam a partir de um bom senso, porque não conhece ainda a física newtoniana, que é uma física que tem abstrações e tal. Como ele já fazia isso, né? Eu sabia que ele fazia isso, eu sabia que ele era um excelente professor, eu fui exatamente ver. Depois eu posso falar sobre a tese dele, a dissertação dele, se você quiser. Tá. Como foi, para ele, foi uma mudança muito grande, né? Ok. Pesquisar e levar isso para a sala de aula. Ele mudou como professor. Olha só. Mudou de pesquisa com os alunos, e ele se tornou um exemplo, né, para mim. Glória, Para pesquisando melhor. você trabalhou com um grupo de professores do Centro Educacional de Niterói, não foi isso? Uma escola privada. Uma escola privada. Fala um pouquinho sobre as especificidades do grupo de professores que você trabalhou com eles. Exatamente. Então, é um grupo que já vinha de uma tradição de professores de ensino de física, a partir do professor Dalton Gonçalves, que é um professor, é um autor de livro didático muito conhecido no Brasil, professor Dalton Gonçalves. Ele fazia já uma formação de ex-alunos que depois iam fazer licenciaturas nas universidades, né? Ele trabalhava já formando como estagiários, ele já fazia esse trabalho.
dando um protagonismo já logo no início, colocando o professor mais experiente junto com esse estagiário. E então, a partir do Dalton, né, o centro educacional foi se tornando uma escola diferenciada em física, e isso começou também a influenciar outras disciplinas, principalmente através da equipe de física mesmo, porque esse professor Luiz Alberto era o coordenador da física, o Dalton se aposentou, até falecido hoje, e o Luiz Alberto começou também a fazer o mesmo trabalho que o Dalton fazia. E como ele mudou muito em função da pesquisa em ensino que nós fazíamos, e ele começou a fazer um trabalho diferenciado também. Ele disse que depois que ele viu o resultado de alguns testes com os alunos, a partir do que ele tinha ensinado de uma forma muito clássica, né? E os testes deram o resultado foi muito ruim, e aí ele começou a ensinar de outra maneira, começou a perguntar antes quais eram as ideias dos alunos sobre aquele tema, a relação entre a força, por exemplo, e a velocidade dos corpos, né? E aí ele mudou completamente, ele disse que até o quadro negro dele mudou. E aí, como ele não tinha mais um material didático, um livro didático para se orientar, ele resolveu escrever um livro. E nisso ele se uniu a um outro rapaz que também tinha sido aluno dele e agora era professor, naquela época era professor, e escreveram um livro, Física para o Ensino Médio também. Guimarães e Fonteboa. E aí o livro já todo com a influência da pesquisa. Então, o projeto deles era isso, é inovar de acordo com a pesquisa, então colocando a história da ciência, mostrando também como cientistas tiveram concepções, algumas parecidas com a que os alunos tinham hoje, né? Alguma coisa parecida. Então, eles usavam também a história da ciência para mostrar como é que a ciência mudou, faziam muita analogia com coisas do cotidiano. Então, eles foram introduzindo muitas inovações, principalmente assim, impulsionados pela vontade de escrever um material para todo o ensino médio, 3 séries, né? Trabalharam duro nisso e lançaram o livro em 92. Quer dizer, assim, 6 anos depois que o Luiz Alberto terminou a dissertação dele, e que eles começaram a levar para a escola, eles resolveram escrever um livro, e o livro tem toda uma história também. Glória, mas que interessante. Me fala uma coisa, e houve alguma conexão entre o desenvolvimento profissional do corpo docente, dos professores, com algum projeto inovador? Você já deu até aí quase que um spoiler, né? Falando do contexto ali. Mas fala um pouco mais sobre isso. O projeto inovador era exatamente isso, era colocar o construtivismo na física da escola, quer dizer, colocar os alunos mais como protagonistas, trazer questões que já tinham sido bem discutidas na pesquisa e ensino, e com isso eles tiveram um desenvolvimento profissional muito grande, porque eles escreveram um livro, com isso eles começaram a ter o projeto do livro, que era levado aos professores em todo o Brasil, até eles tiveram uma editora depois. Primeiro eles fizeram o livro pela própria editora da escola, mas depois uma outra editora mais comercial assumiu, né, o livro, a produção por um tempo, e depois até voltou de novo para a escola, mas com isso eles tiveram esse projeto de espalhar as ideias do livro e com isso divulgar também as ideias da pesquisa e ensino de física. E eles participavam dos nossos simpósios nacionais de ensino de física, participavam de mesas redondas, de palestras, criaram também na escola, eles chamam de BIT 100, é um birô de informática e tecnologia do Centro Educacional de Niterói, onde eles desenvolviam projetos para a própria escola também, projetos multidisciplinares dentro da própria escola, e com isso eles tiveram um desenvolvimento profissional muito grande, tanto que outros 2 fizeram também o mestrado, um deles também terminou o doutorado também na área de ensino de física também, e se desenvolveram profissionalmente em outras escolas também. Tem um que é professor do Pedro II, depois dessa época passou no concurso Pedro II. Umas figuras assim muito impressionantes como professores, como educadores, né? Mais do que ensinar física, eles colocaram toda a emoção deles assim, né, na questão da educação, formar pessoas, né, conduzir pessoas
Tem um que fala assim, olha, eu quero que meus alunos sejam felizes, e para isso eles precisam ter um encaminhamento também profissional, além, né, de todo o resto da vida. Glória, nossa, deve ter sido para você uma pesquisa desafiadora, extremamente interessante, instigante. O que você chama? Fiz um sobrevoo na tua tese. O que você chama de paradigma do professor artista reflexivo? E qual é o impacto sobre a formação de professores de física que você trabalhou? Olha, eu sou apreciadora da arte desde sempre. Sempre gostei de música, depois fui conhecendo também as pinturas, a escultura, tá? As artes plásticas também. Gosto muito, vou bastante a museu sempre que eu posso, aprecio muito, gosto de filmes sobre isso e tal. E eu comecei a ver, teatro também, comecei a ver que o professor, muita gente fala, o professor precisa ser um artista, né? Aí eu comecei a ver, o professor artista, ele precisa saber fazer muitas coisas, precisa saber dialogar com o seu público, precisa saber perceber o seu público, né? Porque para cada público você até vai atuar de maneira diferente, precisa conseguir emocionar, né? O artista sabe até chorar na hora que quer, então você precisa trazer surpresas, trazer emoções, e é isso que o professor artista faz, né? Ele traz, ele emociona, ele faz coisas assim pouco escondidas para ter um resultado e depois os alunos têm que descobrir qual foi o truque. Esses professores, eu vi que eles eram mestres nisso, porque quando eu fui pesquisar, eu queria saber só como é que eles usavam os modelos mentais, porque a gente cria modelos mentais que são análogos do mundo, né? São análogos estruturais do mundo. Você faz na sua cabeça um modelo, e para aprender física, você precisa construir vários desses modelos. Tanto que se chama uma modelagem qualitativa dos fenômenos, antes de você colocar lá a matemática. A matemática é a álgebra, porque a geometria, até na hora que você está modelando, você já está usando a geometria. Mas aquela física das equações e tal, ela é um pouco posterior a essa primeira modelagem que você faz. Por exemplo, de dizer que os gases são bolinhas. Isso é um modelo, bolinhas que se mexem, né? E a corrente elétrica, você tem lá também partículas, são os elétrons. Então, isso tudo são modelos mentais que você vai criando. Então, fui procurar isso. Mas quando eu cheguei na sala de aula deles, eu fiquei 6 meses acompanhando a sala de aula de 4 deles, 4 professores. Filmei muitas horas e depois fiquei analisando, né, transcrevendo e analisando. E aí eu percebi muitas outras coisas. Eu percebi a importância do diálogo, o saber do diálogo que eles têm. O saber docente deles é composto de muitos aspectos, né? Tem o saber do diálogo, tem essa emoção cognitiva que eles provocam nos alunos também, os alunos ficarem surpresos e darem uma resposta, depois verem que precisam mudar a resposta. Isso que eu falo do artista. O reflexivo é um paradigma também antigo já na educação, ele é da década de 90, o Donald Schoen, um americano, que fala do profissional reflexivo. É o profissional que tem que refletir antes da ação, durante a ação ele reflete também, e depois da ação. Então, ele reflete antes, durante e depois. E ele vai refletindo, primeiro para preparar, ele, no caso do professor que eu estou trabalhando, né, dos meus sujeitos da pesquisa, ele reflete a partir do que ele conhece da pesquisa. Isso enriquece a reflexão dele, porque ele já viu o que acontece em determinadas ideias nos alunos, que ele precisa usar a história da ciência, que ele pode usar a relação entre a ciência e a arte também. Aí aparece muitos artistas pintaram coisas da ciência. Van Gogh pintou estrelas, né? É um exemplo clássico, assim. Muitos usaram a ciência para fazer suas pinturas, a mistura das cores, desenhar a luz. Então, tem muita coisa de ciência nas artes, né? E vice-versa também. Na ciência também tem arte, né? Então, essa conversa também, eles usam bastante também. Então, o professor artista reflexivo junta os dois paradigmas. O professor artista, até para manipular um experimento na sala de aula, ele precisa treinar quase como feito um malabarista, porque senão o negócio não dá certo, e aí decepciona os alunos.
Então, tem uma preparação também que, como o artista, tem. Uma vez a gente entrevistou a Irene Ravache e fizemos até um artigo, ela falando como é que foi a preparação dela, e nós vimos muitas similaridades entre o artista de teatro e o professor. Então, é isso, o artista reflexivo junta esses dois paradigmas, do professor como artista e do profissional reflexivo, que pode refletir sobre a sua própria prática. Isso é que poucos professores se dão conta. Que ele pode pesquisar a prática que ele mesmo faz. Ele pode filmar a sua aula, ele pode gravar a sua aula, ele pode anotar, fazer testes escritos, propor inovações e ver os resultados com seus alunos, ver como é que seus alunos estão se apropriando daquelas ideias e, com isso, estão fazendo uma alfabetização científica, né, que relaciona a física com o mundo. Não fica aquela coisa que só serve para a escola, para resolver problema, para ter uma nota no boletim, né? Então, é uma coisa que a física vai entrando como uma parte da cultura. Física também é cultura. Um outro professor, colega de São Paulo, João Zanetti, que também é uma figura, a tese dele foi isso, física também é cultura. Então, a gente teve para fazer esse trabalho, eu tive muito apoio da comunidade de pesquisadores em ensino de física do Brasil, porque a gente, desde muitos anos, sei lá, 40 anos, eu convivo, assim, nos encontros, nos eventos, com essas pessoas, leio coisas que eles escrevem, eles leem o que eu escrevo, então a gente tem uma troca muito boa no Brasil e também fora também. Glória, agora, na medida que a gente está conversando aqui, a gente está caminhando para o fechamento, eu estou entendendo, encantado aqui com a tua pesquisa, com a Glória que eu estou conhecendo. Eu entendi perfeitamente porque me indicaram você. A proposta do meu canal é estabelecer essa conexão entre a academia e a sociedade e buscar novos olhares. E a tua pesquisa de doutorado é extremamente interessante. Eu não queria nem colocar uma pimentinha aqui, porque eu fiquei pensando assim na extensão desse país, no ensino público, no privado, e como é que assim, a Glória e os pesquisadores que buscaram a inovação no ensino da física poderiam conseguiriam levar isso assim em escala para o país. O ganho em termos de ensino dentro das salas de aula seria fantástico. Eu trabalho, eu nunca emito opinião quando eu estou entrevistando, mas eu dava aula em universidades corporativas. E a metodologia em sala de aula com adultos é muito parecida com o que você propõe. Então, assim, eu transitava dentro de sala de aula com isso e só por isso eu era professor, que eu gostava demais. Então, eu queria saber qual foi a conclusão do teu doutorado antes da gente caminhar para o fechamento. Qual foi a conclusão? Olha, a conclusão é essa, que os teóricos, né, que falam sobre o saber do professor, o saber docente, eles falam que o saber docente tem vários elementos. Tem o saber da disciplina, que o professor vai ensinar, da matéria que ele vai ensinar, tem o saber do currículo, ele vai para uma escola, tem que conhecer o currículo da cidade, do governo, né? Tem o saber da formação também, que ele faz lá na universidade, o saber da formação profissional, ele aprende tudo da educação, sociologia, filosofia, tudo da educação. Mas tem um quarto elemento que eles dão muito valor, os professores e os pesquisadores, que é o saber da experiência. Né? Então, o saber da experiência é um saber que o professor, no dia a dia, com seus alunos, ele vai adquirindo um saber, aquele é o ofício dele, aquilo para ser a profissão dele, né? Ele precisa ter uma teoria para falar daquilo que ele faz. Ele pode criar aquela teoria, existe o que se chama de epistemologia da prática, que o professor vai criando também, mas isso precisa ser compartilhado com outros. E esse saber da experiência, então a conclusão da minha tese é essa, que esse saber da experiência, ele não se faz somente um professor dentro da sua sala de aula fechada. Esse saber precisa ser um saber da experiência ampliada. E foi isso que aconteceu com esses professores. Eles ampliaram esse saber, eles já eram muito claros, eles tinham muita clareza, eles sabiam muita física. Mas a experiência deles foi ampliada pela pesquisa que eles começaram a compartilhar e fazer junto na Universidade Federal Fluminense. Depois eles foram fazer seus mestrados, seus doutorados também.
foram trabalhar em outros lugares, mas eles conseguiram ampliar aquela experiência do dia a dia a partir dessa relação com a comunidade mais ampla. Fizeram um livro, começaram a conversar com professores de todo o Brasil, que traziam críticas ao livro, como é que tinha sido a utilização daquela pesquisa na sala de aula. Então, a conclusão é essa: você pode formar professores, artistas reflexivos, desde que você tenha um contexto que favoreça isso, que dê ao professor autonomia para criar. O que é a coisa mais importante da arte? É a criatividade. Uma pessoa que não tem criatividade vai ficar copiando, e nunca vai ter uma diferenciação em relação a coisas que às vezes ficam até ultrapassadas. Na arte, nem tanto, mas na ciência as coisas ficam ultrapassadas muito rapidamente, né? Então, a conclusão é essa, que você pode, principalmente colocando os professores novatos, né, os estudantes ainda, junto com os professores mais experientes, mas que ajudem a formá-los também, supervisionem as práticas que sejam feitas nesse sentido, no sentido das inovações. E tudo que puder ser acompanhado pela pesquisa para poder criar uma rede, né, de comunicação entre as pessoas que trabalham de uma forma assim, voltados com objetivos para os seus alunos, né, porque tudo que o professor faz tem muito a ver com o objetivo que ele tem para o projeto de sociedade que ele almeja também, que ele sonha. Criar cidadãos para poder desenvolver esse projeto é o que vai fazer ele fazer um ensino de física diferenciado. Isso aí. Ok. Glória, muito obrigado por separar esse tempo para bater papo, para dividir a tua pesquisa, o teu conhecimento. No futuro, a gente volta a conversar sobre outros temas, tá bom? Um abração. Obrigada a você, Deodato. Tchau, tchau. Tchau, tchau.